A gastrite aguda. Diagnóstico é pouco frequente. Diagnóstico preciso histopatológico, dados clínicos, principais causas infecciosas. Já a crônica, a forma mais comum de inflamação é a forma mais comum de inflamação gástrica, reação inflamatória de mucosa, infiltrado inflamatório pode ser difuso ou focal. Baixa correlação entre sintomas clínicos, quadro endoscópico e histopatológico. A gastrite crônica é uma condição inflamatória da mucosa gástrica que pode afetar diferentes regiões do estômago e exibir graus diferentes de lesões da mucosa. Seu maior fator causal é o H. pylori, né, e tem um longo período latente de infecção subclínica, durante o qual causa inflamação e dano da mucosa. A presença do H. pylori no estômago está sempre associada com lesão tecidual e achados histológicos de gastrite crônica ativa. Tipicamente, embora presente no antro e no corpo, o organismo é mais comumente encontrado no antro, onde encontra as condições ideais para sua sobrevivência. Histologicamente, observa-se infiltrado inflamatório composto de plasmócitos e linfócitos na lâmina própria. A inflamação ativa é evidenciada pela presença de pela presença de neutrófilos na camada glandular e na superfície epitelial. São reconhecidos 3 tipos de gastrite: a pangastrite, predominante de antro e predominante de corpo. Na gastrite difusa de antro ocorre secreção de ácido normal ou aumentada, e ela pode estar associada à úlcera do adenal e pouco ou nenhuma atrofia. A persistência da inflamação ocasionando o desenvolvimento de atrofia gástrica, com hipocloridria ou acloridria. Essas alterações facilitam a migração proximal da bactéria e o desenvolvimento de gastrite do corpo ou multifocal, a qual tende a progredir para a metaplasia intestinal e depois para o tipo intestinal do câncer gástrico. Pode passar. Úlcera péptica. Pode se desenvolver em qualquer porção do trato gastrointestinal, normalmente estômago e duodeno. No estômago é mais comum em antro gástrico. A complicação mais frequente é o sangramento e a complicação mais grave é a perfuração, 5% dos pacientes, comum em adultos de meia idade ou velhos. Dor é normalmente de 1 a 3 horas após a refeição. Queimação epigástrica forte, eructações, náuseas e vômitos. Fator ácido ou fator etiológico. A úlcera péptica, ela penetra no revestimento gástrico ou duodeno. O tamanho da úlcera pode variar de vários milímetros a vários centímetros. As úlceras podem ocorrer em qualquer idade, incluindo na infância, mas ela é mais comum na meia-idade. E, às vezes, a gastrite, ela pode se transformar nessa úlcera. Pode passar. Pólipos e divertículos do estômago. Pólipos gástricos são tumores mucosos epiteliais benignos, circunscritos, podendo ser sésseis, pengulados ou semipengulados, estão presentes entre 1 a 2% da população geral, são mais frequentes acima de 50 anos e são representados. Os divertículos gástricos são habitualmente assintomáticos, contudo, os pacientes podem se queixar de desconforto pós-prandial, de dor epigástrica ou de dor no quadrante superior esquerdo, com irradiação para as costas. O diagnóstico de divertículo do estômago habitualmente é incidental durante exploração radiológica ou endoscópica. O tratamento clínico visa o alívio de sintomas dispépticos, utilizando um pré-cinético como a doperidona ou a metacloropramida, associada a um inibidor de bomba protônica e antifiséticos. Em presença de complicações, está indicada a diverticulectomia, a cirurgia laparoscópica é uma abordagem atraente, embora alguns autores relatem problemas com identificar o divertículo no ato cirúrgico. O divertículo do estômago são raros e geralmente assintomáticos. Na maioria das vezes estão localizados na parede posterior da cárdia, próximo da pequena curvatura do estômago, e em menor frequência na região pré-pilórica. São classificados em divertículos congênitos ou verdadeiros, que contêm todas as camadas da parede gástrica, e divertículos falsos ou adquiridos, nos quais geralmente falta a camada muscular. Os divertículos falsos ou adquiridos podem ser tração ou de pulsão. Os de tração são mais frequentes e resultam de repuxamento da parede gástrica, como consequência de retração cicatricial.
sequela de radioterapia em áreas vizinhas, sequela de cirurgia e de cicatrização da úlcera péptica. Os divertículos de pulsão são consequência do aumento da pressão intragástrica decorrente do traumatismo ou bezoar. Mais raramente podem surgir pacientes submetidos a tratamento cirúrgico, como obesidade mórbida, técnica de gastroplastia vertical com banda, manifestações clínicas. Os divertículos GAS são habitualmente assintomáticos. Contudo, os pacientes podem se queixar de desconforto pós-prandial, de dor epigástrica ou de dor no quadrante superior esquerdo, com a radiação para as costas. As complicações de divertículos do estômago são pouco frequentes, mas podem ocorrer torção, perfuração da parede gástrica com quadro abdominal agudo e hemorragia digestiva alta, que pode ser a primeira manifestação da doença. O diagnóstico. O diagnóstico do divertículo do estômago habitualmente é incidental, durante exploração radiológica ou endoscópica do paciente com queixas dispépticas ou propadéltica de hemorragia digestiva. O diagnóstico diferencial do divertículo do estômago deve ser feito com a úlcera péptica e com hérnia de hiato paraesofágica. Já o tratamento. O tratamento, ele é clínico, visa o alívio dos sintomas dispépticos, utilizando um procinético, como a doperidona ou metaclopramida, associada a um inibidor da bomba protônica e o antifiséticos. Se a sintomologia é persistente e a terapia clínica não é eficaz, pode-se avaliar a abordagem cirúrgica. Em presença de complicações, esta indica a diverticulectomia. A cirurgia laparoscópica é uma abordagem atraente, embora alguns autores relatem problemas, para identificar o divertículo no ato cirúrgico. Pode passar. Gastroparesia. Define-se gastroparesia como uma síndrome associada ao retardo patológico do esvaziamento gástrico sem obstrução mecânica do tubo digestivo. As gastroparesias decorrem de anormalidades da função motora gástrica secundária e distúrbios neurais, musculares, eletrolíticos e hormonais. A avaliação diagnóstica de um caso suspeito de gastroparesia deve-se iniciar pela avaliação clínica e laboratorial, visando o diagnóstico e a remoção de causas removíveis, como hiperglicemia, uremia e distúrbios eletrolíticos. A seguir, deve-se procurar afastar causas obstrutivas de êxtase gástricas. Assim, os primeiros exames complementares devem ser o estudo radiológico e a avaliação endoscópica. O tratamento da gastroparesia visa corrigir a anormalidade funcional do esvaziamento gástrico, aliviar os sintomas e melhorar o estado nutricional. Tratamento da doença primária, orientação dielética, uso de drogas procinéticas ou antieméticos, injeção de toxina botulínica, estimulação elétrica gástrica ou cirurgia. Pode passar. Considerações finais. A gastroparesia é uma síndrome associada ao retardo do esvaziamento gástrico, devido a distúrbios motores gastroduodenais. Constitui-se em condição clínica crônica. Os recursos farmacológicos disponíveis atualmente muitas vezes não são eficazes. Assim, medidas terapêuticas vêm sendo desenvolvidas e a estimulação gastroelétrica é promissora, reservada para casos refratários a tratamento clínico. A gastroparesia continua representando desafio a gastroenterologista. O tratamento da gastrologia visa corrigir, a normalidade funcional do esvaziamento gástrico, então, aliviando os sintomas. As medidas terapêuticas a ser empregadas incluem tratamento etiológico específico dirigido à causa da gastroparesia, orientação diética, medicamentos gastrocinéticos e antieméticos, instalação de suporte nutricional por jejunostomia, ingestão de toxina botulínica, e além de que em pacientes diabéticos o controle adequado da glicemia é fundamental. E aí, é isso.